Nós vamos estar aqui no início do nosso culto nesta noite, adorando ao Senhor, juntamente com a nossa orquestra. 36, exilado. 36. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra sua harpa e vamos estar adorando a Deus. Graças a Deus. 83. 83. Não posso explicar.
771. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Um pecador remido. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos postar de pé, meus queridos, nessa oportunidade. Eu quero ler com os irmãos, vamos fazer uma leitura participativa. Está lendo no Salmo 40, 5 versículos. Salmo 40, 5 versículos. De 1 a 5, no Testamento. E os irmãos voltam assim sucessivamente. Quando se encontrarem, pode dizer amém? Amém. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os desmentidos. Todos. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar.
Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos estar orando, como sempre temos feito em todas as terças-feiras.
anos, nosso Salvador. Teu poder, teu poder, teu poder, divina, poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, o pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria nessa noite nós queremos dar bem-vindo a todos os irmãos, esta cobertura conosco das nossas congregações. Eu quero pedir para colocar de pé. No campo de Itapuranga temos alguém das nossas congregações, eu peço para colocar de pé. Temos de outras cidades, outros ministérios, outros campos, temos alguém, eu peço para colocar de pé. Temos alguém nessa noite. Nós temos aqui uma carta de recomendação da irmã América Rosa Gonçalves. Ela é diaconisa aqui da Assembleia de Deus do Campo de Vila Nova. Pastor Jorge Miranda veio, eu peço para colocar de pé. Onde está a irmã? Ali está, muito bem. Vamos saudar nessa noite. Bem-vinda, no nome de Jesus. Deus abençoe. Né? Pessoas amigas, temos alguém nessa noite? Eu peço para colocar de pé. Alguém que não pertence à Assembleia de Deus, mas está conosco nessa noite. Temos? Não temos? Irmãos que estavam de viagem, dias na igreja, no trabalho, no passeio. Temos alguém? Não temos? Muito bem. Marcelo, mas a esposa de Marcelo para colocar de pé, e o Marcelo, filho da pastora Santina. Muito bem. Vamos dar bem-vindo a eles. Bem-vindos. Deus abençoe o Marcelo. Bom, quero dar bem-vindo aos pontos, né? Como sempre o pastor tem feito aqui, né? E o pastor Reginaldo lá da Vila Odete, peço ao pastor Reginaldo para colocar de pé. Todos os irmãos da Vila Odete, por favor, de pé. Muito bem. Deus abençoe, né? E amanhã a recepção do pastor Reginaldo na Vila Odete, né, pastor Reginaldo? Amanhã a igreja está fazendo a recepção do pastor Reginaldo lá na Vila Odete. Convidamos toda a igreja para participar, viu? Alto Refúgio, pastor Valdetino, todos os demais irmãos do Alto Refúgio, peço para colocar de pé. Muito bem. Muita gente, Deus abençoe, viu? Antônio Tereza, Valéria Grilo, todos os demais irmãos, Valéria. Aí, muito bem, Deus abençoe os irmãos. Pastor Alceu, da fraternidade, todos os demais irmãos, por favor, de pé. Deus em Cristo abençoe, né? O Jumair, do setor comercial, demais irmãos do setor comercial. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. O irmão Wagner, Parque Alvorada, todos os demais irmãos do Parque Alvorada. Deus abençoe os irmãos. O irmão Martim de Brito, lá do setor Veredas. Aí, todos os demais irmãos do povo de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Vamos saudar bem-vindos. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, né? Todos são bem-vindos essa noite, no nome de Jesus. Alô. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de Deus essa noite, na casa do Senhor, para mais uma noite nós estarmos estudando a palavra de Deus. E, como os irmãos são sabedores, o pastor Gilon está, esse mês ele pediu para que esteja resumindo algumas coisas que tem na construção. E nós estamos aqui, juntamente com os irmãos,
dando prosseguimento aí do trabalho do Senhor, né? Louvamos a Deus pela igreja aqui presente nessa noite, a Cabo Breiro, né? E ele falou, não sei, nesse mês aí, eu não sei que dia que eu vou estar retornando, sempre vai estar aqui, como ele disse, não sabe ficar fora da igreja, mas assim que estiver por aqui, ele vai estar aqui, mas está sobre nossos ombros a responsabilidade. E hoje, coube a mim então estar falando a palavra de Deus. Eu sempre digo uma coisa, a Bíblia é clara em dizer que mais bem-aventurado é ouvir. Coisa boa é ouvir, você sentar e ouvir, né? Embora tenha muita gente que briga, né? Questiona, mas diz que mais bem-aventurado é ouvir. Mas tem dia que não tem jeito, tem que assumir a responsabilidade, tem que falar mesmo, né? E, com certeza vou estar distribuindo a oportunidade com alguns irmãos para também ter a sua participação, mas nessa noite coube a mim estar aqui para estar falando a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos, e eu estive cooperando com os irmãos em vista no domingo, e eu disse aos irmãos, olha irmãos, eu sempre digo uma coisa, aquilo que Deus colocar no nosso coração, se nós conseguirmos transmitir, tudo bem. Transmitiu aquilo que Deus colocou no coração, o tempo findou. Se não chegou o horário, eu não me preocupo com isso não. Eu não me preocupo com isso. Tem gente que fica preocupada, não. Eu não. Eu não quero é ficar aqui caçando às vezes uma coisa para preencher o tempo. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou ver se eu dou conta de transmitir aos irmãos, né? E, sabendo já dessa responsabilidade, sempre preocupado, o que vai falar, não é? Mas eu quero ler com os irmãos, para isso eu quero pedir para colocar de pé. Hebreus capítulo 12, eu quero estar lendo com os irmãos, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o de número 17. Eu gostaria que os irmãos podem acompanhar. Diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive, da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brota, vos perturbem, e por elas muitos se contaminam. Ninguém seja devasso, profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Por esse sentar, Deus abençoe. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos esse texto aqui, do escritor aos Hebreus, ele traz a característica de alguém, nesses dois primeiros versículos que nós lemos, alguém que está cansado. Se nós analisarmos a nossa trajetória espiritual, aqui se nós formos perguntar, nós temos aqui irmãos que têm 50 anos de fé, 50 ou mais. Irmão Dito mesmo, no caso, acho que tem 50, e outros aqui, se brincar, tem. Nós encontramos entre as irmãs aí, acho que os irmãos que estão aqui em cima, Irmão Dito é o que tem mais anos de fé. E nessa trajetória espiritual, como em toda a nossa vida, às vezes nos leva a cansar
né, a desanimar. Mas o escritor aqui diz: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas, melhor dizendo, para que os vossos pés, para o que é manco, não se desvie inteiramente, antes seja curado. Nós, como cristãos que somos, temos que estar cientes de uma coisa: quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos algumas exortações. Exortações quer dizer, às vezes a pessoa, quando fala exortar, pensa que é maltratar a pessoa, mas se você for olhar, realmente, dicionar essa palavra, exortar é estar ao lado, né? Encorajar. É isso o verdadeiro sentido da palavra, exortar, encorajar, estar ao lado. E muitas das vezes, nós, como cristãos que somos, deixamos passar os despercebidos alguém que está precisando da nossa ajuda. Alguém que está precisando. E aqui nós devemos fazer vereda direita para os pés, para aquele que é manco, né? Manco aqui, assim, aquele que já está com suas pernas trôpegas, não está tendo mais força para caminhar. Que nós possamos estar juntos, exortando estar juntos, lado a lado, para ajudar esta pessoa realmente fazer vereda direita, tomar o caminho certo para prosseguir uma jornada. Em contrapartida, nós analisamos, Paulo exorta aos irmãos também da seguinte forma: às vezes, a determinado momento, a separar de determinadas pessoas. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a um, mas também devemos deixar de lado a outros. Por quê? Porque quando olhamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, eu até quero ler com os irmãos, Tessalonicenses capítulo 5, depois nós vamos voltar àquele texto lá, né? Paulo aqui, ele traz a seguinte frase, né? Capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoestais o quê? Você não abriu a Bíblia aí, irmão? A do pastor Antônio fala os desordeiros, a minha fala em submisso, não é? Exortamos também os irmãos que admoesteis os desordeiros, ou seja, os insubmissos. Mas, por outro lado, a parte B do versículo, consolai os desanimados. Nós temos uma função importante aqui, ou melhor, duas funções: aquela de exortar. Exortar aqui, como diz, não é no sentido de matar, não. Porque tem muito caboclo que vai exortar, ele faz acabar de matar o camarada, né? Eu estou colocando a exortação aqui exatamente no verdadeiro sentido que é a palavra, estar ao lado, não é? Estar encorajando a pessoa. Porque muitas vezes quando fala a palavra exortar, todo mundo tem esse sentido, que é para, né? Mas o verdadeiro sentido aqui não, é estar ao lado, estar encorajando. Exortai-vos os irmãos, os que admoesteis os insubmissos, e consolai os desanimados, sustentai os fracos, sejai pacientes para com todos. Será que nós estamos tendo aqui essas qualidades, essas virtudes na nossa vida, como cristão que somos? Será que estamos? Nós estamos realmente ajudando essas pessoas que estão realmente vivendo uma vida de submissão, ou nós estamos acusando a elas? Eu, claro, na condição de pastor,
como muitos aqui, sempre é procurado por alguém para ser aconselhado. Sempre é procurado por alguém. E essa semana eu fui procurado por um moço e ele disse assim: são coisas que apertam a gente. Não sei se ele está aqui, se ele estiver aqui, pode ficar tranquilo, não vou falar o nome dele, né? Não sei se ele está aqui. Eu só estou contando a expressão que ele usou. Ele disse: pastor, eu precisava conversar com o senhor. Eu disse: tudo bem. Ele falou para mim assim: pastor, jogar bola é pecado? Essa foi a expressão que ele usou para mim. Eu disse: eu não posso provar por você na Bíblia que é pecado. Tem escrito na Bíblia que jogar bola é pecado, irmão? Tem? Vocês já acharam? Não tem. Mas o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. A Bíblia bem claro dizer assim: deixai o pecado e o quê? E o embaraço. O que mais? Que tão de perto nos arrodeia. Eu disse: está respondida a sua pergunta? Ele ficou assim: pastor, eu gosto. Eu falei: tudo certo, você gosta, eu não gosto. Agora não é por isso que na Bíblia não fala que é pecado jogar bola. Mas eu tenho como embaraço. Eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui já jogaram bola? Já jogaram, hoje não joga mais. Não tem gente jogando? Tem problema não. Estou falando que já jogou. Quando você não era crente, quando o caboclo pisava no seu pé, mesmo, você dava uma sarrafada daquela, o que você fazia? Você ficava esperando uma oportunidade para pisar nele também. A primeira oportunidade que você tinha, eu vou pegar ele. A primeira oportunidade que tinha, você queria dar a sua, ou descontar. Eu falei: bom, irmão, a primeira oportunidade que você tem, eu vou descontar. E eu disse para o irmão, falei: irmão, você vai para o campo de bola, e o camarada vai dar uma pisada no você. E aí, o que você vai fazer? Ah, pastor. Eu falei: bom, você vai pisar nele também. Ele não é crente. Ele vai virar e dar um tapa na sua cara. E você vai fazer o quê? Eu falei: bom, se ele não te der uma peixeirada, né? Se ele não te der uma peixeirada. E aí vai fazer, morreu o crente lá no campo jogando bola, com uma facada. Não me chama para dirigir o culto fundo, porque eu não vou não. Dois irmãos, se tivessem um contra o outro, um time ou outro, podia separar que brigava. Os dois irmãos. Então, na verdade, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, existem muitas pessoas que realmente, a Bíblia não diz pecado X, mas o tal fato do embaraço pode causar a pessoa de estar numa situação muito difícil. Muito difícil. E eu vejo o nosso pastor sofrendo muito com isso. Eu quero ser sincero. Eu quero ser sincero com os irmãos aqui. Eu acho bom ele não estar aqui hoje. É bom o pastor não estar aqui hoje. Porque eu sei do sofrimento que ele tem, que ele enfrenta com essa realidade. E às vezes, nós não temos base bíblica a dizer, mas é pecado. O sentido, a expressão, não diz que é realmente, mas o embaraço eu posso aplicar aqui como uma grande dificuldade da vida do crente. E a Bíblia diz que o pecado e o embaraço que estão de perto. Então existe muita gente embaraçada com pouca coisa. O embaraço gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, exatamente
É exatamente isso que eu estou dizendo com os irmãos. Quando nós olhamos o texto aqui que nós lemos, 1 Tessalonicenses, não foi que eu citei aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 5, 14, exorta os irmãos, exortamos-vos também, irmãos, que ademoesteis os insubmissos. Isso é insubmissão ou não é? É insubmissão. Agora, estou falando isso aqui nem para matar vocês, não. Para você sair daqui, o pastor, estou agora. Não, não é isso não. Vocês me entendam. Eu quero que vocês me entendam. Eu estou aqui como um ministro de Deus, com uma responsabilidade sobre meus ombros. Eu não posso eximir dessa responsabilidade. Eu estou falando aqui. Exortar aqui é como estar ao lado, encorajar. Eu quero encorajar você a se livrar disso aí. Se você realmente der vazão ao seu pensamento, você vai lembrar que você já passou por circunstância lá, que o Espírito Santo de Deus não estava com você. A determinado momento você chegou ao ponto lá no seu, às vezes você não agrediu a pessoa, você não bateu nele, você não teve a oportunidade de pisar nele, mas lá no seu coração você não fez porque você não teve oportunidade. E naquele momento você entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o selo da nossa redenção. Quando diz, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual está selado para a redenção do último dia. E exatamente aquilo que o texto exorta também os irmãos, que ademoesteis os insubmissos. Isso é insubmissão. Eu estava dizendo o seguinte, eu conversava com o irmão essa semana, e eu dizia assim, olha, existem muitos crentes, não só aqui, isso é em todo lugar, só no sentido de generalizar. Eles estão na igreja, mas o coração deles não está na igreja. Ele vive a igreja, mas o coração dele não está na igreja. Ele vive aqui, vivendo de uma maneira, trajando de uma maneira, portando de uma maneira, mas ele queria trajar de outra maneira. Ele queria se vestir de outra maneira. Ele queria proceder de outra maneira. E eu comentava com alguns irmãos, dizia, olha, existem hoje no Brasil, em muitos lugares, não estou aqui generalizando que a nossa igreja é a única, assim, nós temos muitas igrejas que estão seguras, estão lutando, né? Temos ouvido dizeres por aí que Itaporanga é canto de cerca. Você sabe o que é canto de cerca? Eu sei que vocês já ouviram. Muitos irmãos já ouviram. O que é canto de cerca? Quem que entende aqui o que é canto de cerca? Canto de cerca é onde chega e cerca todo mundo, né? De lá está cercado, é cerca, de cada fica de cá um paredão. Está todo mundo preso. Não é assim, irmão. Existem hoje pastores que queriam ter uma igreja como aqui é a nossa igreja. Queria, pastor. Muitos pastores queriam. Mas, na verdade, a coisa se estendeu de tal maneira, aquela questão, vai um hoje, daqui 2 anos chega outro, tem outro costume, daqui 3 anos chega outro, tem outro costume, e a coisa, aí é aquela história, foi embora a vaca e a corda do breve. E eles não dão conta mais. Mas louvamos a Deus. Eu estou em Itaporanga, há 31 anos que eu voltei para Itaporanga. Sou filho de Itaporanga, há 31 anos eu voltei. Quantos pastores nós tivemos aqui? 3 pastores. Pastor Justo de Melo, pastor Antônio Alves Moreira e o pastor Odilon, já há 19 anos. É um privilégio que temos? É grande. Como é grande. Se você olhar na galeria dos pastores da Assembleia de Deus aqui, não temos um pastor que deu escândalo. Não é, pastor Antônio? Não teve um. Nenhum pastor deu escândalo à igreja. A igreja bem ensinada, a igreja bem estruturada, uma igreja espiritual. Quando alguém vem aqui, volta delirando,
Poxa, como vocês têm uma igreja abençoada. A igreja aqui é diferente, você olha para o povo, é diferente. Mas já existe alguns em nosso meio no fato dessa insubmissão. Forçando as coisas, quer empurrar, quer abrir as portas, quer quebrar os ferrolhos. Quero dizer uma coisa para vocês. Com certeza aqui dentro tem alguém. Se o pastor Odilon falar, pastor, você chega e falou, irmãos, é um negócio seguinte, nós chegamos num consenso aí, o ministério, a partir de amanhã, todo mundo pode comprar uma bijuteria, um colar, um cordão, um brinco, pode pôr na orelha. O que é que vende aqui? Aonde que vende aqui? Aonde que vende? A relojaria Omega vende, não sei o que lá mesmo. Vai entrar em crise, irmão. Vai acabar o estoque. Você sabia que no outro dia já vai aparecer, no próximo culto já vai aparecer gente aqui de todo jeito? Vai. É porque alguém olha e quer viver daquele jeito. Existem pessoas, não estou fazendo generalizando todas as coisas, não. Existem pessoas que realmente, eu conheço pessoas que vieram nessa atitude, chegou aqui, aceitou Jesus, abandonou tudo, está aí servindo a Deus. E como muitos estão aqui, mas do outro lado existem pessoas que estão vendo desse jeito. Nós ainda pautamos. Queria que as irmãs, aqui em Itapuranga, nós não temos tal costume das irmãs vestir calça. Não temos. Por aí tem tudo bem. Não estou questionando, cada um tem que estar contra. Nós estamos aqui em Itapuranga. Estamos em Itapuranga. Alguém diz, mas tem algumas irmãs andando por aí. Tem, irmão. Você acha que nós não vê? Vê. Estamos vendo. Estamos vendo. Mas exatamente isso aqui, eu estou colocando ao seu lado para te encorajar, você tomar uma atitude de submissão, porque a diz, obedecei os vossos, porque ele vela pelas vossas almas, e nós temos um pastor que vela pelas nossas almas. Se você procura ele todos os dias, 5 horas da manhã, ele está com o joelho dobrado aqui orando por vocês, orando por nós. Todos os dias, aquele que venha aqui às 5 horas, pode chegar aqui, só o dia que ele não estiver aqui. E eu estou colocando aqui nessa noite, como, exortando, mas no sentido de estar ao lado, estar te encorajando a você ser temente a Deus. Os insubmissos, consolei os desanimados. Tem uma palavra de exortação, irmão. Tem uma palavra de exortação, no sentido de estar ao lado. Você pode ajudar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Fácil não é não. Não é fácil. A Bíblia diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar. É assim que a Bíblia diz ou não é? É assim? Ensina o menino o caminho que deve andar. No caminho que deve andar. No caminho que deve andar. Andando junto. Os pais, naquele afã, é porque é criança, tudo bem, é bonitinho, não é? Aí ele começa a trajar a filha do jeito que o mundo traja. E ela vai crescendo. Já naquele ritmo, naquele costume. Depois, quando ela cresce um pouquinho, aí ela quer puxar para trás. Não é isso que ela faz? Minha filha, agora você... mas quem ensinou? Outro dia eu fui procurado por uma senhora em lágrimas. Disse, pastor, eu não estou suportando lá em casa. Os meus filhos estão assim, os meus filhos estão assim. E eu ouvi ela atentamente, não é daqui não, é de uma outra denominação. Ouvi ela atentamente, chorou. Eu disse, irmã, quanto tempo você
Tem pouco tempo que eu voltei para a igreja, fui desviada há muitos anos, desviei aos 15 anos de idade. E eu falei, aonde você ensinou seus filhos? Para onde você levou seus filhos? Eu gostava muito de umas festas, umas pecuárias. Gostava demais de ir nos pagodes. E levava eles. Mas agora, o que você quer que eles venham para a igreja? Foi você que levou eles para lá, ué. Foi você que ensinou eles a ir. O que você tem que fazer agora? Pagar o preço. Vai para a oração. Não adianta você arrancar os cabelos da cabeça. Não adianta você... Tem que sofrer a pena. Existem muitos pais hoje, já estão sofrendo as consequências. Um tamanhozinho já... O responsável somos nós, pais. Enquanto estiver no nosso alcance, nós temos que lutar. Agora, não é porque é pequeno, vamos incentivar. Com certeza as consequências mais tarde virão. Com certeza as consequências mais tarde virão. Consolai os desanimados. Tem muita gente desanimada em casa, irmão. Eu estive visitando esses dias atrás um irmão. Existem muitas pessoas que são sensíveis. São sensíveis. Qualquer coisa serve para ele desanimar. Qualquer uma palavra, às vezes mal interpretada, ele toma aquilo como ofensa para a sua vida. E nós, como igreja, nós que estamos de pé, nós vamos chegar lá, porque ela disse que aquele que está em pé vê que não, caia. É uma ordem do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos crentes de Tessalônica. Consolai os desanimados. É levar aquela palavra de consolo. Irmão, mas eu estou ferido, eu estou ofendido. Alguém me caluniou, alguém falou de mim. O pastor não me deu o Pai do Senhor, o pastor não me viu. A irmã Glória não me viu, a irmã Raquel não me viu, a Neliane não me viu. Eu dei Pai do Senhor para o pastor Junô, ele nem falou Pai do Senhor para mim. Minha esposa daí, ela sempre briga comigo, o irmão deu Pai do Senhor para você nem viu. Irmão, quantas vezes a pessoa dá Pai do Senhor para mim, eu não vejo. Quantas vezes, Pai do Senhor, pastor, já foi, nem respondeu, nem viu. E muitas dessas pessoas estão aí, sofrendo tremendamente. Sofrendo. Quando o púlpito, não era esse púlpito aqui, não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, era um outro púlpito, aquele outro púlpito, mas na frente, não é pastor? Na frente. O irmão levantou naquele corredor, lá estava sentado, eu, o pastor de longe, tinha um outro irmão, não sei quem que é, eu sei que tinha os outros irmãos aqui em cima já. Um dia que nós íamos mais cedo para a igreja, o irmão chegou, me chamou, faz favor aqui. Eu cheguei, levantei da cadeira, cheguei perto dele, agachei assim, ele falou, o que é que você tem contra mim? O que é que eu te fiz? Eu estou em pecado, me exclui, ué. Eu falei, irmão, misericórdia, irmão. Você só fica olhando para mim. Eu falei, irmão, tira isso da cabeça, irmão. Ele ficou amarelo, ele não ficou amarelo, ele é moreno, ele ficou verde. O pastor Odilon percebeu o assunto, né? Eu falei, irmão, se eu ofendi o irmão, eu quero que o irmão me perdoe. Eu, não, mas se o irmão não tem nada, eu não tenho. Eu quero pedir perdão para o irmão me perdoa. Se não tem, então não tem. Eu, não, o senhor me perdoa? Não, está perdoado. Ele falou, eu quero pedir perdão ao irmão. Eu falei, não, eu não tenho nada de perdoar, mas o senhor está pedindo, está perdoado. Irmão, quanto tempo esse irmão ficou nesse dilema? Quanto tempo? Eu não sei. Só sei que todas as vezes que ele olhava para mim, Moisés, ele pensava, ele tem alguma coisa contra mim. Em contrapartida aqui, eu não vejo, quando o apóstolo Paulo escrevendo aqui,
quando ele escreveu aqui, consolar os desanimados, eu posso aqui incluir aqui sustentar os fracos juntos. Você não tem como consolar alguém que você não sabe, ajudar alguém, sustentar alguém que você não tem conhecimento da coisa. Por isso a Bíblia diz, se alguém, a Bíblia não mandou, foi eu não, a Bíblia, se alguém tem contra outro uma queixa, uma causa, o que é que tem que fazer? É tão sério isso que nem a sua oferta é aceita diante de Deus. Nem a sua oferta. Se você lembrar, a Bíblia diz, se você for deixar a sua oferta, é o que a Bíblia diz, se você deixar a oferta, lembrar que alguém, ou você tem alguém, algo contra alguém, o que é que a Bíblia diz? Deixa primeiro a sua oferta, vai lá, reconcilia com ele, depois vem e entrega a oferta. Agora, existem muitas pessoas, no caso, se ele não faz isso, ele ia ficar o resto da vida na igreja, porque eu não tinha nada contra ele, nem passava pela minha cabeça isso. Mas a partir daquele dia, eu fazia questão. Aonde eu via ele, eu dizia, Pai do Senhor, abraçava ele, né? Para acabar mesmo aquela situação. É fácil isso? É fácil, você não tem nada contra a pessoa. É difícil quando você tem alguma com a mágoa realmente com a pessoa, mas essa pessoa não te fez nada, você não tem. Se tem alguém nessa situação, eu posso considerar aqui como desanimado. Está desanimado por isso? Está desanimado? Agora, o irmão não sabe se está com raiva dele. Em contrapartida, existe realmente aqueles que estão indiferentes, o outro tem razão, sabe por quê. Eu não sei se irmãos lembram, em Itapuranga, do fato, porque em si existia aquele culto de reconcílio, e que alguém diz, aquilo era muito bom. Não, não é bom não, não é bom não. Aquele culto de reconcílio que tinha, não é bom aqui não. A pessoa se expõe, é muito vexatória aquela situação, às vezes a pessoa nem sabia da situação, é mais fácil reconciliar dois lá, eu achava muito vexatória aquela situação. Na verdade, eu não sou a favor não. Aconteceu tudo bem, naquele tempo foi, mas hoje, se for para mim falar, não, vamos voltar isso, não vamos fazer isso não, é melhor a pessoa aconselhar, vai lá, conserta lá, dois lá, né, mãe Leninha, chora, abraça, porque perdão tem a hora. Existe a hora do perdão. Eu lembro muito bem, eu acho que os irmãos devem lembrar, de um fato, nessa aula aqui, aconteceu. A irmã pediu perdão, a outra exatamente no dia do culto de reconcílio. A irmã falou, vou te perdoar. Só porque... E meteu o dedo no nariz da outra e falou, só porque você não faz isso mais não. Perdoou, irmão? Perdoou? Perdoou nada. Foi só de palavra. Então não surgiu nenhum efeito. Só de palavra. Aquele que perdoa, esquece, suporta tudo. Então, na verdade, se tem alguém que está vivendo essa circunstância, procure, né? Aquele a quem você julga que realmente tem alguma coisa contra você. E se realmente você tem de fato de conhecimento dos dois, procure também derrubar esta barreira da indiferença, diz, irmão, eu pequei, eu te ofendi, eu te maltratei, eu falei uma palavra que eu não deveria ter falado, eu quero que você me perdoe, você me perdoa? E você vai fazer a sua parte. Se ele não perdoar, é problema dele. É problema dele. Eu lembro muito bem de um exemplo, que todos os dois já partiram para a glória, né? Eu creio que eu lembro muito bem que o pastor Justo um dia nos chamou. Eu não sei quem estava junto, sei que podia ter mais alguém. Não sei que tinha, eu só não lembro quem. Só sei que foi eu, ele e mais alguém. O Geraldo. Como é que é, pastor Geraldo? O Tavares. Geraldo Tavares morava lá do outro lado do Chazão. E o pastor Justo ficou sabendo que o Geraldo estava com raiva dele. O pastor Justo humildemente foi lá na casa do Geraldo pedir perdão para o Geraldo. Se fosse uma outra pessoa, dizia, eu sou o pastor da igreja.
Se ele quiser, ele que vem pedir perdão para mim. Não, ele humildemente pegou o carro, foi lá na casa dele, Mosaíra. Eu fui no dia. Não sei, tinha outro obreiro, não lembro quem que era mais. Eu sei que eu estive lá. Ele chegou lá com aquele jeitinho, manso dele, conversando, né? Olhando para o lado, né? Pediu perdão para o Geraldo. E com certeza, perdoar é fácil? Não. Eu já fiquei com raiva de um camarada aqui na igreja, e eu ajudei ele em um determinado negócio. Eu abri uma brecha, né? E depois eu fui tapeado por uma coisa, né? E aquilo entrou uma coisa ruim no meu coração. Demais, mas demais mesmo. Ruim, lá vai. E eu fui para a oração. O pastor Odilon um dia deu uma palavra, diz, olha, você só perdoa na oração. E todas as vezes que eu dobrava o joelho para orar, eu orava por aquele dia. E graças a Deus, somos bons amigos, relacionamos bem, tirou aquilo do coração. Então procure o caminho certo, o caminho da oração. O caminho da oração. E nós temos o nosso papel de sempre estar exortando, no sentido de estar ao lado e encorajando. Você vai vencer, irmão. Faz a sua parte, não é? Diz mais aí. Consolai os desanimados, sustenteis aos fracos, sejais paciente para com todos. O versículo 15 diz, vede que a ninguém retribua o mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Essa é a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude correta de verdadeiro cristão. É uma recomendação. Quando nós olhamos aqui, eu até quero ler um outro versículo com os irmãos. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Está escrito assim, ó, a partir do versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga do outro, irmão, é a coisa mais difícil. A coisa difícil é você pegar a carga do outro. Eu, quando estava meditando nesse texto aqui, e já que estava falando em levar a carga, eu estava lembrando de um fato que aconteceu conosco uma vez. Eu não era crente na época, nós estávamos no garimpo, e nós fomos fazer uma pesquisa. Acho que todo mundo sabe, pesquisar, para descobrir uma nova fonte de minério. E nós projetamos mais ou menos, nós éramos mais ou menos seis mais ou menos. E a distância não era pequena, alguns quilômetros. E nós queríamos escalar uma montanha. E na verdade eu acho que, não sei, eu não vou afirmar 100% que alguém já passou lá de novo. Mas eu acho que não passou não. Eu acho que só nós fomos loucos mesmo por aqui. Nós levamos assim, umas mochilas com algum alimento, né? Uma rede para dormir. As ferramentas nós levamos só a ferramenta, levamos os cabos, levamos um facão para cortar os cabos lá. Levamos a pá sem o cabo, picareta sem o cabo. E no outro dia, pela manhã, falamos, nós vamos levantar pela manhã, para nós ver se vamos andar tantos quilômetros, para nós chegar para escalar a serra. E daí que nós descobrimos, era uma região montanhosa, embaixo de uma planície, e naquela planície havia algumas águas que desciam, e junto àquelas águas havia alguns minérios. Falou, quem sabe tem algumas filão em cima. É isso que eu estou querendo esclarecer para o João. E quando na subida, havia uma rocha, muito
muito a pique mesmo, nós escalando por aquela rocha. Nós levamos alguns cachorros conosco, que tinha muito medo de onça. Nós falamos, levamos cachorro porque tem medo de onça, né? Tinha muita onça naquela região, naquela época, próximo à Bahia. Os cachorros iam subindo. Quando eles assustavam assim, que ele fazia assim com a unha escorregava na lajeira, eles desciam para lá embaixo de novo, né? E a determinado momento falou, ajuda a carregar minha carga. Vamos levar a carga do outro. Estava lembrando disso aqui. O outro falou, ajuda a carregar. A minha carga está mais pesada. Ele falou, rapaz, eu estou custando dar conta da minha carga, vou pegar a sua. Então, no sentido espiritual, não é diferente. Lá o camarada falou, ajuda a carregar. Rapaz, eu estou custando dar conta de levar a minha. Eu ainda vou levar a sua. No sentido espiritual, às vezes nós vamos para a pessoa e falar, me ajuda em oração. Rapaz, eu estou custando dar conta de orar para mim. Me ajuda. Vai lá, fala uma palavra. Dá um conselho para meu filho, dá um conselho para minha filha, dá um conselho para minha esposa. Ajuda. Nós fomos chamados para isso, irmão. Muitas pessoas estão aqui, muitas famílias estão aqui hoje, porque realmente alguém ajudou ele a levar a sua carga. Alguém ajudou ele a sustentar na hora da dificuldade, na hora do problema. Alguém chegou e deu a mão, esteve de lado, diz, vamos, eu vou te ajudar. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai superar a dificuldade. É o que a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. Porque muitas vezes no sentido físico, a pessoa chega pedindo ajuda e diz, não, eu vou orar para você. Você vai lá na frente, você vai encontrar alguém que vai te ajudar. Você fez alguma coisa? Você fez alguma coisa? Fez nada, irmão. Fez nada. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É o que diz a Bíblia. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo, engana a si mesmo. E muitas vezes nós passamos, não, mas eu, né? Fez igual eu no dia da tirada da oferta do ônibus, né? Vamos ajudar a comprar o ônibus. Eu comprar ônibus, não vou andar de ônibus, vou andar do meu carro. Daqui a pouco eu vou comprar ônibus, dar oferta para comprar ônibus. Vocês sabiam disso? Eu não falei, não, eu só pensei. Eu não falei, eu só pensei. Quem se lembra aqui do dia que o pastor Justo tirou oferta para comprar o ônibus? Quem estava aqui? Muito pouca gente, pastor Moreira, estava aqui naquele dia. Quantos anos faz isso? 83, 84, por aí assim. 84 para 85, eu estava preparando para casar. Eu casei no ano de 85. 84 para 85. O pastor Justo tirando a oferta para comprar o ônibus. E eu sentado bem na frente aqui assim, ó, nessa ala aqui. E eu não falei, eu só pensei. Eu disse, eu dar oferta para comprar ônibus? Eu não vou andar de ônibus. Eu tenho o meu Fusquinha, eu tenho a minha caminhonetinha velha de eu trabalhar. Eu tinha um Fusquinha 72 que era um brinco. Arrumadinho, né? Naquele tempo um jovem tem um Fusquinha 72, era um xodó. Arrumadinho, branquinho, bonitinho. Toda vez que gostei de carro branco, né? Então, só pensei, não falei, mas pensei lá no fundo do coração. Terminou a ceia, os irmãos pegaram os carnês e eu não peguei. Não vou contribuir não, para quê? Vou andar de ônibus. O Reginaldo estava saindo numa CB 400 ali, 82, semi-nova, uma CB zona prata, bonita. Quem tinha uma CB 400 naquela época tinha a moto, né? Era a moto. Passando no portão, deixa eu dar uma voltinha, Reginaldo, na moto. O Reginaldo disse que lá no coração não deixa não. Mas é amigo, né? Ah, vai. O Vagnovan, muitos dos irmãos aqui conheciam o Vagnovan, conhecem ainda, que ele morreu, irmão do irmão Vanilson. O Vanilson está aqui hoje. Deixa eu ir com você. O Vagnovan pesado, eu naquele tempo pesava 57 quilos, custava segurar a moto, né? A moto já era o suficiente para mim
E o Wagnovan pesado na garupa, vamos, pegamos aqui a 45, eu ia retornar próximo ao Bradesco ali. O Wagnovan, não, vamos lá do outro lado, aproveitar. Descemos na 40, só tinha a 45 calçada de bloquete naquela época, né? Não tinha outra rua calçada, nem asfaltada, nada. E nós fomos lá, próximo à igreja católica, fizemos o balão e vem. Quando vai chegando próximo à Praça das Mães, os irmãos que estavam descendo, para quem era para comprar o ônibus para buscar. Porque naquele tempo tinha muito crente na Vila Santana, né? Na Vila Santana tinha muito crente que morava na Vila Santana. E vai os irmãos do Chazão, Vila Santana, e eu vim de lá para cá na motona, mas o Wagnovan, né? Todo, né? Com a bola toda. Quando chegou na curvinha lá, ela soltou nos broquetes, né? Esses broquetes que ainda tem lá até hoje. Aí saiu arrancando o couro da costela, tudo assim, né? E a moto bateu lá na praça. Aí o Espírito Santo falou assim, você não vai pagar o carnê para comprar o ônibus, não, né? Não, mas vai pagar a moto do rapaz. Eu levantei de lá, o sangue descendo, a calça rasgou, a camisa rasgou. E esqueci o nome do moço agora, que subiu na hora lá, não fale o nome dele. Irmão do Stanner, que trabalha no Banco do Brasil, o outro irmão dele, não sei, não fale o nome dele agora. Sandro. O Sandro. Mas ele falou, vai lá na igreja, fala para o Reginaldo que eu caí com a moto dele aqui. Nós vamos levar para a casa dele. Eles moravam lá próximo, na Fnesa Rabelo. E aí o Wagnovan manca, ele já manca, né? Aí ficou mais manqueba ainda depois. Ele já manca de uma perna. Depois de cair, ficou mais manqueba. Agora nós dois, eu todo ralado, sangue para toda a banda, empurrando a moto de ladeira acima, até chegar na casa do pastor Justo. Chegou lá o Reginaldo, olhou, falou, José, vai ficar caro, né? Reginaldo, fazer o quê? Tem que pagar, né? Não tinha oficina de moto que prestava aqui em Itaporanga na época. Colocamos a moto no caminhão, o Geraldo vinha, buscava verdura em Goiânia, colocamos a moto no caminhão, vestia a camisa, não vestia não, só colocou a camisa do ombro, né? Fui para Goiânia nessa situação. Chegou lá, sabe quanto foi o conserto? R$1.300. Era cruzeiro naquela época, não era reais, claro. Eu vim de Fusquinha por 1.500, sobrou 200. Sobrou 200. Mas aprendi a lição, né? Vim cá, peguei o carnezinho, paguei até o último. São lições da vida. Pensa que é alguma coisa. Irmão, eu nunca vou precisar, eu nunca vou depender, Não, a Bíblia manda nós levar. Hoje é o irmão, amanhã. E amanhã? E amanhã, quem é? Às vezes não é você, mas é o seu filho, é o seu neto, é o seu parente. Amém, irmãos? O tempo foi embora, né? Se nós fôssemos falar, nós tínhamos aqui várias anotações aqui. Ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, 7, não vamos ler isso aqui. Mas eu quero nessa noite, exatamente resumido aqui. Vamos ajudar uns aos outros levar a sua carga. Cada um tem uma carga, cada um tem uma cruz. Lembrei-me agora, vou falar para já falei isso aqui na oração missionária, vou falar para a igreja agora. Quando falei carga, cruz, veio na mente aquele texto que eu li, no sentido de reclamar. Esse é no sentido de reclamar. O camarada vivia reclamando, Jesus, não aguento, não suporto mais, a minha cruz está pesada, não suporto mais, né? E ele teve uma visão, havia muitas cruzes, muita cruz mesmo. E um ser apareceu para ele e falou, procura aí uma cruz para você. Procura, dentre aquele inúmeras cruzes, ele começou a pegar, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra. Até que enfim, depois de um período, ele encontrou uma cruz. Ele diz, essa aqui serve, essa aqui está boa, né? Essa aqui dá para mim carregar. Ele falou, por que você está reclamando? Essa aí era exatamente a cruz que você estava carregando, você estava reclamando dela. Então existem muitas pessoas reclamando sem ter conhecimento da cruz do outro. Você olha para um e fala, ei, mas esse camarada tem uma vida boa. Você não sabe o que ele está passando. Mas a Bíblia recomenda nós levarmos as cargas uns dos outros.
está exortando, mas no sentido de estar ao lado, encorajando. Encorajando, sempre encorajando a pessoa. Hã? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus nesse momento. Depois nós vamos estar dando os avisos aqui para os irmãos. Amém? Que Deus possa continuar falando do nosso coração. Não embaraça com qualquer coisa, não. Não embaraça com qualquer coisa, não. Olha para Jesus, tá? Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olha para um lado, olha para o outro. Não, olha para Jesus. Deixa de estar olhando para fulano, para beltrano, para ciclano. Não, olha para Jesus. Olha para a palavra de Deus. Ah, mas o irmão, a irmã, lá a denominação, eles têm que dar conta. É eles que têm que dar conta deles diante de Deus. É eles que têm que dar conta. Eu tenho que dar conta de mim. Você tem que dar conta de você. Olha para Jesus. Eu fico encabulado. Tem pessoa que quer melhorar, outras pessoas querem piorar. Vamos procurar melhorar? Amém, irmãos? Vamos procurar melhorar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos nessa noite. Continua com as tuas mãos estendidas, Jesus. Pai, perdoa as nossas faltas. Deus, às vezes os pensamentos, Deus, aqueles que estão indiferentes. Ajuda-nos, Senhor, a exortar, mas no verdadeiro sentido da palavra, de colocar ao lado, Jesus. Meu Deus, de estar ajudando, Senhor Jesus, para que nós possamos chegar ao porto seguro, às mansões celestiais. Pai, ajuda-nos a carregar a nossa carga, mas também ajudar a carregar a dos outros. Pai, sê conosco, nos dando graça, sabedoria e entendimento na Tua palavra. Pai, nós pedimos o Senhor, fica conosco, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus em Cristo abençoe. Sentais um pouquinho, irmãos, quero pedir nossos diáconos para que levante a oferta dessa noite, enquanto nós vamos passar os avisos aqui para os irmãos, né? E amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui o culto de oração, na direção da equipe da Live de Cristo, liderado pelo pastor Sebastião Camargo. Amanhã, quarta-feira, né? Dia 30. No dia 31 teremos os ensaios, né? Os ensaios. 31 na quinta-feira, os ensaios. E na sexta-feira, nós teremos os grupos familiares. Eu gostaria aqui de fazer um apelo. Um apelo. Se você não faz parte de grupo familiar, quer nos ajudar, tá? Se você faz parte, não faz parte, quer nos ajudar, procure um grupo familiar. Nós temos aqui, nós estamos enfrentando dificuldade em 3 grupos aqui. Nós temos 3 grupos com dificuldade. E precisamos de irmãos que são dispostos a nos ajudar. Fácil? Não vou dizer para você que é fácil. É dificuldade. É pegar uma responsabilidade, é estar negando a você mesmo, é estar negando até a estar na sua família, o descanso lá na sua casa, né? Mas tem uma recompensa. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, quer dizer, tem lágrima, tem dificuldade, mas volta consigo trazendo os seus molhos, com alegria. Irmão, não tem nada mais gratificante quando você vai numa reunião familiar, você entra na casa, que dirige uma reunião familiar, ora com aquela família, a pessoa chora na presença de Deus, diz, foi de Deus que vocês viram aqui, eu estava precisando dele, ore por mim, ore para frente. Agora, mais gratificante é quando a pessoa decide a Cristo, e você volta realmente com aquela sensação de um dever cumprido. É isso que acontece. Essa é a alegria, a sensação do dever cumprido. Eu fiz a minha parte. Aceite ou não aceite, você fez a sua parte. Você volta com a sensação do dever cumprido. Né? Então, venha nos ajudar. Venha nos ajudar a fazer parte do grupo familiar. Estamos aí evangelizando, pregando a palavra, orando pela cidade,
orando pelas nossas autoridades, enfim, não é? Realizando a obra de Deus. Então, sexta-feira, as nossas reuniões familiares. No sábado, nós temos uma consagração com os obreiros. E eu queria fazer aqui um apelo aos obreiros, né? Irmão, vamos esforçar um pouquinho? Vamos esforçar? Provérbios escreveu: o tempo e a sorte pertencem a todos. É Provérbios que escreveu? É pastor Moreno. O tempo e a sorte pertencem a todos. É Provérbio mesmo? Eu não sei se é Provérbio, você tem na Bíblia. Não sei aonde está. Eclesiastes. O pastor disse que é Eclesiastes. O tempo e a sorte pertencem a todos. Ah, não vou porque eu não tenho tempo. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. O outro tem tempo, diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ah, não, é o único dia de sábado que eu tenho para dormir. Ué, os outros, tudo você não levantou para trabalhar, e você não pode tirar um só no mês para Deus? Eclesiastes 9:11, é isso mesmo? O tempo e a sorte, ou se eu falo tempo e a ocasião, a minha diz o tempo e a sorte. E a sorte. Ao diz a ocasião e a sorte. Então, é para todos. Não adianta falar, não tem tempo. Tem. Se você programar, tem o tempo. Basta programar. Né? Programe. Deixa alguém para fazer. Faça antes. Deixa para segunda-feira. Ah, não, se eu não fizer hoje, eu vou tomar prejuízo. Não, vai não. Se você fizer para a obra de Deus, eu tenho certeza que você não vai tomar prejuízo. Tá? Então, sábado nós temos a nossa reunião de oração, um dia com Deus, um dia na presença de Deus, onde os irmãos vão testificar, os irmãos vão estar agradecendo a Deus, um dia de comunhão, um dia de bênção, né? Lá no Alto Refúgio, Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, né, pastor Moreira? Qual o assunto mesmo? É a lição já de número 10, né? A Grande Babilônia. A Grande Babilônia. Deixa eu falar muito da Babilônia, né? Então o pastor Valdeci vai estar ministrando aqui, né? Apocalipse 18:14 é o textuário da nossa lição, diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Venha estudar conosco. O mais você vai saber no domingo que o pastor Valdeci vai estar falando. Eu sei que muitos irmãos estão alimentando nesse trimestre dessas lições maravilhosas que estão estudando o livro do Apocalipse, um livro de difícil revelação, né? Você olha os evangelhos, os livros históricos da Bíblia, 90% você se entende como lê, 90%, 80% você se entende como lê, enquanto o Apocalipse você se entende só 10% do que lê, o resto é enigma, é uma parábola, é para o tempo futuro, é para determinada época, foi para isso, foi para aquilo. Então tem que ter alguém para, né? E está aqui o professor Valdeci, está abrindo a mente de todos nós aqui para aprender da palavra de Deus. Então domingo, se você não participou nenhuma vez, venha fazer uma experiência com o pastor, realmente eu perdi. Eu deveria ter vindo desde o início, né? Eu deveria ter vindo desde o início. Então domingo venha participar da escola dominical. E à noite nós teremos o quê? À noite a Santa Ceia do Senhor, né? Toda a igreja é convocada a estar participando da Santa Ceia do Senhor. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. A oração das 5 às 6, ou melhor, das 5 às 7, né? Das 5 às 7. Não sei se vê alguém hoje das 6 às 7, mas das 5 às 7 tem. Está vindo os irmãos já diferentes, né? Daqueles costumeiros de vir. Já está vindo os irmãos diferentes. E quem sabe você que não veio ainda, aproveite a oportunidade, né? Aproveite a oportunidade. Amanhã, 5 horas da manhã, estar aqui na casa de Deus orando, buscando a Deus. Pastor, não é fácil não. Olha, quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil levantar 5 horas da manhã, sair debaixo da coberta e vir drobar o joelho no cimento frio e ficar aí 1 hora gemendo? Né, irmã Cleusa? Irmã Cleusa todo dia, conta que a irmã Cleusa por aí descendo.
A Matheus é sozinha, corajosa. Todo dia, Matheus, outro dia eu falei, Matheus, hoje não encontrei com ela. Quer dizer, eu ela estava para trás. Tem dia que ela está na minha frente. Mas veio sozinha. Sozinha para oração. E muitos outros irmãos vêm para oração também. Né? Só estou vendo Matheus, eu olhei nela aqui e vi ela. Então, amanhã, 5 horas da manhã, põe um reloginho para despertar lá. Todo mundo tem um celular em casa. Ah, não tem? Tem celular. Programa lá, 10 para 5. Se você mora mais longe, 15 para 5. Se você mora mais longe, 20 para 5. Quando dá 5 horas, você está aqui na casa de Deus para orar. E eu tenho certeza, Deus vai recompensar. Que a nossa festa vai ser uma bênção, vai ter salvação de alma, muita alegria, né? Muito gozo na nossa alma. Deus abençoe, vamos postar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Em nome de Jesus. O pastor Antônio estará orando e o pastor Lito dando as bênçãos apostólicas. Nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos, meu Deus, pela sua bondade, pela grande misericórdia que o Senhor tem tido de nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo dia de vida, de paz, de saúde. Meu Deus, que o Senhor possa continuar com as mãos estendidas sobre a sua igreja, seu povo, dando uma noite de paz, de saúde a todos, que um novo dia possa amanhecer para nós amanhã, vivermos, meu Deus, te servindo com alegria, com prazer. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que abençoe a todos que estão presentes, que ouviram a sua palavra e continue conosco, em nome de Jesus. Levante a sua mão para você. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Você vai dando na minha cabeça, dou troco.